Mas o que vai ser mostrado aqui agora refuta 100% pessoas que dizem que Isaías 53 ou Salmos 22 não fala de Yeshua. Por quê? Vocês vão entender, ó. Isaías 53, dos versos 8 ao 10, que é esse texto aqui, ó, na sua humilhação, eu não vou ler o texto inteiro não, tá? O que acontece nesse texto? Tem um código que revela o nome do Messias, isso mesmo, tá? Ó, nesse texto de Isaías no hebraico, a cada 20 letras, a partir do segundo iod dessa palavra em negrito, ó, essa palavra aqui, ó, a frase Yeshua Shimi, que seria Yeshua é meu nome, está presente. Você tem noção disso? No texto hebraico massorético, onde houve a tentativa de tirar o Messias para dizer que esse texto não fala do Messias, mesmo com essa tentativa de deturpação, mesmo no texto hebraico massorético, existe um código encriptado onde Yeshua revela o seu nome e revela que ele está contido nitidamente, explicitamente nesse contexto. Olha só, vamos fazer as contas aqui para vocês verem. Você pega aqui esse iod, ó, tá vendo? Eu até coloquei ele em negrito. Pode fazer a conta aí, conta 20. Shim, iod, shim. Conta mais 20. Vav, iod, shim, vav. Conta mais 20. Aim, iod, shim, vav, aim. E aí você conta mais 20, shim, conta mais 20, mem, conta mais 20, iod, ou seja, Yeshua, shimi. Yeshua é meu nome. Esse código está presente em Isaías 53. Você tem noção disso? Que mesmo que os maçoretas tentaram deturpar algumas coisas para tirar o Messias do contexto, um código encriptado, uma frase encriptada, como se fosse um código de computador, um programa, revela que sim, Isaías 53 é uma referência a Yeshua e seu preço pago por todos nós. Isso no próprio texto hebraico massorético. Chega a emocionar, é muito incrível isso. E agora, no mesmo texto de Isaías, tem algo que para mim é mais impressionante ainda, tá? Essa aqui, olha, uma pessoa dizer, ah não, um homem fez isso, olha, tem que ter muita incredulidade, muita dureza no coração, viu? Porque nessa forma, impossível um homem fazer um negócio desse, tá? Ó, no mesmo texto de Isaías 53, é possível encontrar a frase fui crucificado. Sim, você não leu errado. Nesse texto de Isaías 53, no original do hebraico, a partir desse método de estudo, onde você pega uma letra, conta e uma sequência perfeita, letra por letra, você forma mais uma frase referente ao Messias. Fui crucificado é Nitzlavit. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou provar para vocês que é isso sim, tá? Ó, eu peguei aqui o Reverse Contest, que inclusive é bem melhor que o Google Tradutor, tá? Essa palavra aqui, ó, Nitzlavit, Nun, Tsad, Lamet, Beit e Tav, certo? Nitzlavit. Você pode ver aqui, ó, você nem precisa saber inglês para saber que crucified é crucificado, certo? Nem precisa, ó. Ó, crucificado, crucificado, crucificado. Ó, crucificado, foi crucificado, certo? Nitzlavit. Então, Nitzlavit, ó, Nitzlavit, você pode até conferir depois. Tem o iodes também, né? Em alguns casos vai ter um iodes, em alguns casos não. Mas Nitzlavit, fui crucificado ou crucificado. Agora, vamos voltar aqui para aquele estudo para vocês verem. Olha o que o Criador é capaz de fazer por todos nós. E além de Isaías 53, Salmos 22 também tem esses códigos referentes ao Messias, tá? Lembrando aqui que seria Isaías 53, a partir do último num da primeira palavra do versículo 9 até o versículo 1 de Isaías 54. Você consegue extrair essa palavra aqui, tá bom? Ó, aí vamos pegar agora Salmos 22, versos 7 e 8, que também é uma referência ao Messias e que também houve uma tentativa dos escribas massoretas de tirarem o Messias da jogada, tá? Ó, é esse texto aqui. Inclusive, quando ele cita Eli lama sabachthani, ele está citando Salmos 22, né? Meu Deus, por que me desamparaste? Você pega aqui, versos 7 a 8, pega o iode dessa palavra. Conta 11 letras, forma um shin, conta mais 11 letras, forma um vav,
Conta mais 11 letras, forma um Ain, ou seja, mais um código que revela o nome do Messias, Yeshua. Justamente essa terminação aqui, por isso que é esse nome que eu costumo falar. Se é Yeshua, se é Ashua, aí já é outra história. Então, olha só, Salmos 22, versos 7 e 8, a cada 11 letras, pegando o primeiro Iod, né, do verso 7, é formado Yeshua, mais uma vez o nome do Messias. Salmos 22, agora dos versos 1 ao 12, tá? Você pega aqui o Iod, aqui ó, no finalzinho mesmo, você pega o Iod, conta a cada 45 letras, só que tem um detalhe aqui, desse caso você conta da esquerda para a direita, porque no hebraico, o hebraico é escrito da direita para a esquerda. Conta da esquerda para a direita agora a cada 45 letras. Pega esse Iod aqui, ó, essa palavra aqui embaixo, ó, conta a cada 45 letras. Você pega o Shin, conta mais 45 letras. Você pega o Vav, mais 45 Aim. E não é só isso. Mais 45 você pega o Mem, mais 45 você pega o Shim, mais 45 você pega o Iod e mais 45 você pega o Rit. Ou seja, Salmos 22, dos versos 1 ao 12, ao contrário, é formado a frase Yeshua Mashiach. Yeshua, Jesus, Messias. Mais uma vez em Salmos 22. Você tem noção disso? Mais um código onde ele é revelado nesse verso, nesse texto, né, capítulo. Ainda tem mais. Versos 15 ao 17, onde houve aquela tentativa de deturpação, né? O certo é perfurar as minhas mãos, mas no texto hebraico massorético, eles mudaram uma letra para colocar que está dizendo que como leão cercaram minhas mãos e meus pés. Mas não é isso. Perfuraram minhas mãos e meus pés. A palavra correta é kaaro e não kaari. Beleza, mas isso tá naquela live para quem quiser assistir. Pega aqui agora o iod dessa palavra aqui, ó. Iod do verso 15. Conta 26 letras. Por que 26 mais uma vez, né? O valor numérico do tetagrama. Você forma o Shim. Conta 26 novamente, você forma o Vav. Conta 26 novamente, você forma o Aim. Ou seja, Salmos 22, versos 15 ao 17, mais uma vez é formado o nome do Messias de uma forma codificada. E ainda em Salmos 22, 15 e 16, né, nesse mesmo contexto, também você pega aqui o mem dessa palavra, conta 9 letras, Shim, conta mais 9, Yod, conta mais 9, Het. Ou seja, além de ter Yeshua, através a cada 26 letras, a cada 9 letras tem Mashiach. Ou seja, Salmos 22 revela o Mashiach, revela Yeshua. Assim como Isaías 53. Então, homens tentaram deturpar, homens tentaram dizer que o Messias não estava nesses textos, mas o Criador, em sua infinita sabedoria e poder, fez com que a essência das Escrituras permanecesse inalterável. Homens tentaram modificar, mas aquilo que o Criador estabeleceu em sua essência é impossível o homem mudar. Impressionante isso, né, gente? Esse estudo, assim, ele é magnífico, tá? Quando eu fui vendo esses paralelos, eu fui conferindo, né? Nossa, é inacreditável. E agora, na parte final, tem também umas coisas interessantes aqui, por exemplo, o Salmo 119, eu vou mostrar na prática para vocês. O Salmo 119, não à toa que ele é o maior capítulo de toda a Bíblia, ele é uma recitação perfeita do alfabeto hebraico. Perfeita mesmo, tá? Ó, a cada 8 versos é citado uma das letras do alfabeto hebraico. Como assim? O primeiro verso de Salmo 119 começa com Aleph, certo? O segundo verso, ó, vocês podem ver, também começa com Aleph. O terceiro verso também, o quarto verso também, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. A partir do nono verso, agora os versos começam com Beit, a segunda letra do alfabeto hebraico. E assim vai, mais uma vez, sequência de 8, ó, 8, 8, Beit, 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 Beit. 17, Gimel, terceira letra do alfabeto hebraico. Aí, 8 versos, as palavras começam com Gimel, né? No caso, a primeira palavra.
Aí depois Dalet, e assim vai até o último verso. É literalmente a cada 8 versos, eles começam todos com uma das letras do alfabeto hebraico. Do 1 ao 8 começa com Aleph, do 9 ao 16 com Beit, do 17 ao 24 com Gimel, depois com Dalet, depois a cada 8 com Rei, depois a cada 8 com Vav, e assim vai perfeitamente até o Tav, tá? Ó. Então, o Salmo 119, inclusive, é um salmo incrível, que fala acerca dos mandamentos, tá? A importância dos mandamentos. Então, é uma mensagem completamente divina, inspirada, ó. A partir na parte final, 8 versos com Tav. Começa com Tav, ó. Tav, 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 até o último verso. Então, é uma perfeita citação do alfabeto hebraico. Mais uma vez, para mim, homem nenhum seria capaz de fazer isso, tá? E detalhe, né? Começa é uma referência aos mandamentos do Criador e todos eles estão diretamente conectados. É por isso que é o maior capítulo de toda a Bíblia, porque são 22 letras do alfabeto hebraico. Faz aí a conta, 22 vezes 8, você vai chegar aqui em 176 versos. É por isso que é tão grande esse capítulo, tá? Porque a cada 8 versos é mudado uma das letras do alfabeto hebraico. E 8 versos começando com cada uma das letras e contendo uma mensagem completamente sagrada, né? Algo parecido também é presente em Salmos 145. Só que tem um detalhe aí, né? Salmo 145 também tem algo do tipo, porém é a cada verso, tá? No caso aqui, ó, aqui não começa com Aleph, porque é Tehilá le Davi, que seria Cântico de Davi. Mas o salmo em si começa com Aleph, ó. Aleph, aí o segundo verso, Beit, terceiro Gimel. Tá vendo? Ó, mais uma vez o alfabeto hebraico sendo recitado, ó. Rei, Vav, a mesma sequência. Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem. Só que tem um detalhe aqui. O verso 14, no texto hebraico massorético, por algum motivo ele foi retirado. Aí de Mem pula para Same. O certo seria ter o Num. Eu expliquei na live sobre o texto hebraico massorético que em versões como a Septuaginta, quando você traduz a Septuaginta do grego para o hebraico, ou o próprio manuscrito do Mar Morto, que é presente, né, está presente na língua hebraica, o verso 14 começa com Num, fazendo com que o Salmo 145 seja uma perfeita citação do alfabeto. Você pode ver que no texto hebraico massorético são 21 versos, era para ser 22, porque o verso que começava com Num, no texto hebraico massorético, não está presente. Isso prova, né, como eu falei, que houve alterações no texto hebraico massorético, nesse caso pode até ter sido acidental, não sei, mas mais uma vez uma citação do alfabeto hebraico, tá? É esse verso 14 que em versões mais originais é citado perfeitamente. Então percebe como que no original tem isso, tá? Citação do alfabeto. É outra coisa assim muito impressionante, tá? Mostrando que a Bíblia é um verdadeiro código celestial, como se fosse um programa de computador mesmo. Então, além de tudo isso, ó, a parte final agora é possível extrair, através dos nomes dos 5 primeiros livros da Bíblia, uma mensagem muito interessante, tá? Bereshit, que é um nome para Gênesis, significa no princípio. Shemot significa nomes, né, no plural. Vaikra e chamou. Bamidbar, no deserto. Devarim, pelas palavras. Ou seja, extraindo o significado de cada um dos nomes dos 5 primeiros livros da Bíblia em sequência, a gente consegue extrair essa frase aqui, ó. No princípio estava os nomes e chamou para o deserto pelas palavras. Incrível isso, não é? Revela a nossa origem e o propósito da humanidade. Que nomes são esses? Não seriam os nomes colocados no livro da vida através do plano de redenção do Messias antes da fundação do mundo? Ou seja, no princípio estava quem? Os nomes que foram colocados no livro da vida, ou seja, nós, no princípio, fomos chamados para o deserto. Deserto é uma referência a passar, né, para sairmos, descontaminarmos do Egito. Egito é uma referência ao mundo, precisamos passar pelo deserto. E para passar pelo deserto, nós o quê? Recebemos as palavras sagradas, divinamente inspiradas, as palavras do Criador. Dá para extrair muito claramente isso. No princípio, lá no início de tudo, estavam os nomes que foram colocados no livro da vida, que receberam a chance de redenção.
Nós que fomos colocados no livro da vida fomos chamados para o deserto, estamos nesse mundo, esse mundo é a Grande Babilônia, é o Egito, precisamos passar pelo deserto, ou seja, pelo processo de santificação, por tribulações, por situações difíceis, para adentrarmos na Terra Prometida. Assim como os israelitas saíram do Egito, e para adentrar na Terra Prometida, eles precisaram passar pelo deserto, correto? Então essas referências são muito claras. Nós fomos chamados para passar pelo deserto e receber as palavras. As palavras são as escrituras sagradas, a palavra viva que veio dos céus, o Messias nos guiando a passar pelo deserto para poder adentrar na Terra Prometida. Ou seja, isso revela a origem da humanidade e o nosso propósito aqui nessa Terra. Impressionante isso, não é? Isso prova como que a Bíblia é realmente um grande código, né? Tudo que está ali não é por acaso. E por fim, eu acredito que essa vocês já viram, tá? Essa aí já foi mais divulgada, mas não deixa de ser muito interessante, ó. O significado dos nomes de Adão até Noé, revelando o Messias, né? Da genealogia de Adão até Noé. Aí quando a gente vai analisar cada um do significado dos nomes, a gente pode extrair duas frases. A primeira, ó, ao homem foi determinada mortal penalidade, mas o santo Deus descerá, ensinando que sua morte trará aos sem esperança ou pobres descanso e vida longa. É uma referência direta ao plano do Messias. Ou também outra frase que dá para extrair, ao ser humano foi definido que o homem foi adquirido para louvor a Deus e o descendente consagrado como homem da lança trará poderoso descanso. Independentemente do significado que você extrair através dos nomes, né, de Adão até Noé, revela o Messias e seu plano de redenção para a humanidade, provando mais uma vez que a Bíblia é um grande código divino, celestial e sagrado. Assim como o verso do meio da Bíblia, olha só, Salmo 118, verso 8, que é melhor buscar o refúgio no Senhor do que confiar no homem. É o resumo de toda a Bíblia, é o resumo de todo o propósito da humanidade. Então, todas essas conexões revelam que, mesmo que tenha tido alterações na Bíblia, tradução, versões originais posteriores que foram mudadas, a essência das Escrituras que o Criador estabeleceu, essa é inalterável. Homem nenhum é capaz de mudar aquilo que o próprio Criador estabeleceu em sua infinita sabedoria. Deixo essa live para vocês meditarem. Assistam novamente se você ficou com alguma dúvida, porque eu sei que é complexo. Vou deixar o link do estudo aí na descrição e no primeiro comentário fixado. E para mim, esse estudo, primeiro, refuta totalmente judeus que negam o Messias. Ele já está muito claro em toda a Bíblia, né? Mesmo em traduções a gente já consegue enxergar. Mas ao analisar esse estudo, fica muito explícito que o Criador não deixou que o Messias revelado fosse modificado, fosse retirado da Bíblia. Mesmo no texto hebraico massorético, onde houve essa tentativa. Assim como, para mim, demonstra que, mesmo que venha ateus, agnósticos dizerem que a Bíblia foi alterada, a essência permanece intacta e essa sim vem diretamente do alto para toda a humanidade, um verdadeiro guia, um verdadeiro manual que nos leva de volta para casa. Tudo apontando para o Messias, o centro de tudo, o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao reino dos céus. É muito emocionante, é um dos estudos mais bonitos que eu acredito que eu já trouxe para vocês e espero que venha edificar a sua vida. Compartilhe com quem você acha que faça sentido. Desejo que o nosso Criador dos céus e da terra venha abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Shalom e até mais.